Bem-vindos mais uma vez a esta série de entrevistas com os presidentes do Infarmed. Temos estado ao longo destes meses a escutar as pessoas que ajudaram a fazer a história desta instituição, que já conta com 3 décadas, e é exatamente este o motivo que nos traz aqui celebrar o 30º aniversário do Infarmed. A data propriamente dita foi assinalada no dia 15 de janeiro. E vamos tentar perceber, junto de todos os que por aqui passaram e dirigiram agora a Autoridade do Medicamento e Produtos de Saúde, as expectativas que tinham, o posicionamento nacional e internacional desta instituição e, entre outras revelações, quais foram os principais desafios e também algumas histórias que marcaram as suas presidências. E hoje é a vez de darmos a palavra a Jorge Turgal, que foi presidente do Conselho Diretivo do Infarmed entre 2010 e 2012. Obrigada por ter aceitado estar aqui connosco. Acho que não me enganei nas datas, 2010, 2012, o tempo que presidiu, portanto, ao Conselho Diretivo do Infarmed. E começava-lhe por perguntar qual era a percepção que tinha desta casa antes de chegar ao lugar que ocupou durante esses 2 anos. Muito obrigado pelo convite, é com gosto que estou aqui. Eu tinha a percepção de que era uma instituição com muito boa capacidade de funcionamento e que tinha um papel muito relevante. Eu fui toda a vida professor de saúde pública, fui o primeiro médico que foi presidente do Infarmed, que também é interessante, o que me trouxe uma visão diferente, certamente, de todos aqueles que me tinham precedido e que eu aproveito por cumprimentar aqui pela obra que conseguiram criar e desenvolver. A minha lógica ao aceitar vir para aqui foi que, de facto, a noção muito clara de que o medicamento é um elemento estrutural essencial para qualquer política de saúde e, portanto, que a saúde de um país tem muito a ver com a qualidade do medicamento, com os medicamentos disponíveis, com a forma como ele é acedido pelos cidadãos e, portanto, foi dentro dessa lógica que eu aceitei o desafio de vir ser presidente do Infarmed. Minha responsabilidade anterior, tinha sido a nível da universidade, eu tinha sido durante 10 anos diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Portanto, um mundo completamente diverso, onde, aliás, o medicamento é um bem escasso e cujo acesso e qualidade põem muitos problemas, ou punham muitos problemas do que eu estava a par. Portanto, foi chegar a uma instituição como o Infarmed, que já à altura era das mais prestigiadas a nível europeu, pela qualidade do seu trabalho, foi um desafio muito interessante. E considera que esse desafio foi acrescido pelo facto de ter sido, como disse há pouco, o primeiro médico a presidir a instituição? Pode ter tido alguma influência em alguns aspectos, mas o essencial da instituição são aqueles que nela trabalham. E esta instituição tinha, nessa altura, e presumo que terá continuado a ter, pelo que vejo que vai fazendo, mas não acompanho, como é natural, mas tinha nessa altura um conjunto de profissionais muito prestigiados, muito qualificados, muito competentes, muito dedicados, e foi isso que a fez com que ela tivesse o prestígio e a capacidade de trabalho que tinha, e portanto foi com tranquilidade que eu tomei conhecimento com essa a realidade e beneficiei dela. Um corpo profissional muito qualificado profissionalmente, academicamente e com uma grande dedicação. E da experiência que já trazia do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, essa experiência aqui foi motivadora para algo mais? Esse know-how que já trazia? Chegou a ser. Conseguimos estabelecer algumas relações com o Brasil nessa altura, amplificá-las, mas foi o meu sucessor depois que pôs em prática uma rede com os países de língua portuguesa, com o qual tivemos algum contacto, mas os tempos que passámos aqui foram, digamos, bastante, eu ia dizer, arrojadamente trepidantes, foram animados, com muito trabalho, muitos desafios e portanto, a equipe que veio comigo, e eu quero saudar os meus colegas de direção, que aliás o professor Mota Filipe, que era o vice-presidente, que veio depois a ser presidente, o Dr. Miguel Vijan Gomes, a professora Cristina Furtado e
e o Dr. António Neves, que constituíram comigo a direção. Foi uma equipa muito unida que trabalhou bastante porque tivemos bons desafios de vários planos. E ele precisamente perguntar que momentos trepidantes foram esses que marcaram a sua passagem por aqui. Entrei com a doutora Ana Jorge como Ministra da Saúde. E depois prossegui com o Dr. Paulo Macedo. Tivemos a chegada da Troika, que foi algo de muito impactante, podemos dizer esta palavra abrasileirada, da nossa atividade. O Ministro deu-nos responsabilidades importantes nesse domínio. Fomos pela primeira vez responsáveis por negociar com a indústria farmacêutica a diminuição dos valores da despesa paga à indústria, à Apifarma, à Associação da Indústria conseguiu haver uma diminuição de preços, no fundo uma poupança que foi relevante. Portanto, a sucessão política do momento desses anos foi bastante premente para quem tinha as responsabilidades de direção de instituições na área da saúde. E, portanto, sendo por aqui se pode perceber que não tivemos muito tempo de férias. Foram tempos difíceis? Não, acho que não foram difíceis porque houve sempre um bom diálogo com todos os nossos interlocutores. Foram tempos, aliás, que recordo como muito bem sucedidos do ponto de vista do relacionamento, quer com a indústria, quer com a Associação Nacional de Farmácias. Foram tempos difíceis, porque tivemos nas negociações que levaram à baixa da percentagem da remuneração do medicamento pelas farmácias, uma baixa relevante, cerca de 6%, se eu me lembro. Foi a época em que houve a nova lei sobre os medicamentos genéricos, que obrigava as farmácias a ter os genéricos, pelo menos 3 genéricos disponíveis sempre, e que levou a um crescimento bastante marcado da venda de genéricos, e logo, consequentemente, as farmácias viram também agravada o seu volume de vendas por este motivo. Portanto, foram tempos difíceis para as farmácias, podemos dizê-lo, mas era necessário que assim fosse. Encontrou compreensão do outro lado. Muita discussão, mas sempre um relacionamento muito positivo, é um facto. Todos sabiam que o momento não era fácil para o país e, portanto, todos tomaram a sua parte da dificuldade que tinham para poder fazer aquilo que era suposto que fizesse. Também foi a época em que negociámos com a Apifarma um desconto relevante. Foi a primeira vez que esse desconto foi negociado, não a nível ministerial, mas foi-nos dada essa responsabilidade. E correu bastante bem, conseguimos aquilo que o Sr. Ministro nessa altura pretendia. E foi obtida uma diminuição de 300 milhões, o que na altura era bastante relevante face à fatura. E ao mesmo tempo demos início a outros passos. Permite-me salientar a criação daquilo que veio a ser a lista, não sei como é que é o nome agora, mas portanto a venda dos produtos de saúde aos hospitais era bastante relevante do ponto de vista económico, perto de 1 milhão de euros nessa altura já. E não havia um registro centralizado dos produtos de saúde que eram vendidos no mercado em Portugal. E nós iniciamos esse processo, que não foi fácil, provocou uma grande reação dos industriais, ou dos representantes dos industriais, propriamente dito, porque em Portugal poucos era reduzida a produção de equipamentos de saúde, e isso levou a que
Aliás, desde logo uma queixa a Bruxelas, porque nós não podíamos controlar, queríamos só ter a lista dos produtos que eram vendidos com as respectivas referências, para permitir que os hospitais pudessem comparar preços. Os preços eram voluntários. Quem que ia pôr o preço punha nesta listagem dos produtos, que tinham um registro obrigatório no Infarmed, mas não havia uma listagem com eles. Isto veio permitir, de facto, que houvesse uma espécie de catálogo de todos os produtos de saúde para venda de equipamentos hospitalares, basicamente, que era o mais importante, e permitisse assim a quem administrava os hospitais controlar e acompanhar as compras e ter uma noção do que era o mercado para cada produto. E foi um processo que iniciamos, que se veio a concluir já no mandato seguinte do meu colega, mas que teve um enorme impacto. Vou-lhe dizer, havia produtos, o mesmo produto era vendido no mesmo hospital por preço simples e pelo preço dobrado. E, portanto, isto mostra como havia, de facto, não havia um controle algum, e como as administrações dos hospitais tinham grande dificuldade em confrontar-se com a compra, e nos hospitais portugueses, como eu disse, era cerca de 1 milhão de euros por ano, ou 1 milhão, não, 1.000 milhões de euros por ano de compras. Era praticamente o mesmo que era o custo dos medicamentos. Isso foi um processo que se iniciou e que tivemos muito gosto em conseguir pô-lo em prática, porque encontrar um hospital onde o mesmo pacemaker, rigorosamente o pacemaker, era vendido por um valor e pelo dobro do seu valor, mostra como a situação pôde mudar radicalmente a partir do momento em que informatizamos esse catálogo e o pusemos à disposição dos hospitais, das administrações dos hospitais. Portanto, mais rigor nesse capítulo. Não é mais rigor, é algum rigor, que não havia nenhum. Não havia nenhum porque é um mercado aberto, não é? Nós não impedimos que o mercado continuasse a ser aberto, mas facilitámos o processo. Nessa altura não havia uma facilidade como há hoje com a internet de ir à procura. E, portanto, veio pôr alguma regra no mercado. Durante o seu mandato também houve alguma atenção com os medicamentos genéricos. Foi uma época em que se procurou sensibilizar para a utilização deste tipo de medicamentos. Sim, eu quis ver os números, mas não tive tempo, nem foi fácil de encontrar. Nós, de facto, já havia os genéricos no mercado. Nós tivemos um diálogo muito positivo com a Associação dos Produtores de Genéricos e foi também quando o Governo, e apoiámos o Governo nessa medida, apoiámos do ponto de vista técnico, não é? Na decisão que tomou de fazer com que houvesse sempre disponibilidade de genéricos nas farmácias. E desta forma também passou a haver, e apoiámos também o Governo nessa medida, a venda por princípio ativo, o que veio fazer com que a prescrição por princípio ativo, se houvesse genérico, era esse que era comparticipado. Ou seja, em vez do nome comercial do medicamento na receita, estaria o princípio ativo. O cidadão tinha o direito de comprar a marca que entendesse, mas era comparticipado o valor do genérico. Isto foi muito importante para baixar o volume de custo de venda de medicamentos em Portugal, e foi, como eu disse há pouco, fonte de baixa de receita das farmácias, que provia também da lógica da discussão com a Troika, do conjunto de medidas que foram tomadas. Essa foi uma das medidas que implementámos, o de baixar a percentagem dos medicamentos normais, não genéricos, não é? A percentagem de pagamento à farmácia por esses medicamentos. Isto motivou, como eu disse há pouco, alguma reação, mas foi bastante positivo, até porque nos pôs ao nível de outros países da Europa, onde essas medidas também já existiam, e portanto não fomos inovadores, seguimos numa lógica de rigor e de preservar o orçamento, não é? No fundo, o custo que o Estado pagava poder ser o menor possível, com a mesma qualidade de prestação de serviço para o cidadão.
E os genéricos nessa época eram olhados com desconfiança? Sim, sempre foram olhados com desconfiança porque não é, havia uma lógica da classe médica de que a proximidade entre a classe médica e os laboratórios farmacêuticos sempre foi historicamente muito grande e importante e com muitos aspectos positivos, diga-se. O que faz com que nestas circunstâncias o aparecimento de medicamentos sem a marca causasse alguma reserva para muitos colegas médicos. Olha, uma das vantagens, neste caso de eu ser médico, é de conhecer bem a corporação, digamos assim, e ter talvez uma capacidade de diálogo mais franca e aberta, o que não quer dizer que seja menos reativa. Durante o tempo que esteve cá e, de resto, numa edição também comemorativa de um aniversário aqui do Infarmed, dizia que foi fácil ser presidente desta casa porque encontrou uma excelente qualidade organizacional. E já tocou esse ponto, já referiu a equipa que encontrou aqui e os recursos humanos de que esta instituição dispõe. Pois, eu dispunha, como eu disse, de excelentes recursos humanos, com muita qualidade e muito empenho. Foi a altura também em que modificámos a metodologia de aprovação de medicamentos pela CAN e, portanto, houve alguns passos positivos que se refletiram, se me permite, eu leio para dizer as palavras certas, portanto, houve uma melhoria do papel do Infarmed no âmbito do Sistema Europeu de Avaliação de Medicamentos e Produtos de Saúde, não é? Em que, em 2010, quando Portugal ficou para o ano em que tivemos o 5º lugar entre as agências europeias congêneres relativamente à atuação como Estado-membro de referência, e isto foi em 2010. Em 2011 tivemos o 4º lugar, ficámos em 3º lugar, em 4º lugar, e em 2012 ascendemos ao 3º lugar entre as agências de referência como Estado-membro de referência, não é? Portanto, esse é um retrato já da forma como o Infarmed era olhado lá fora. Exatamente, isto não foi o Presidente que fez, foi a atividade de todo o conjunto dos seus membros que aqui trabalhavam e que incentivava que fosse Portugal procurado para a aprovação dos medicamentos, com as vantagens inerentes, não só o prestígio, mas também as vantagens económicas que daí decorreram para a instituição. No entanto, e apesar da equipa de excelente qualidade organizacional, deixou um lamento também, e agora sou eu que vou à cábula, ou seja, não ter sido possível preservar o corpo de funcionários de alta qualidade técnica e científica, num ambiente agressivo para os funcionários públicos. Estávamos numa época da Troika, onde estamos neste momento. Hoje eu fui entrevistado de manhã sobre o que é que eu pensava da greve dos médicos às horas extraordinárias sim, na questão das 150 horas. Não é? Ou seja, ainda estamos aqui assim a discutir a reposição de remunerações decorrentes dos cortes da Troika de há 10 anos atrás, praticamente, não é? E, portanto, nessa altura também, alguns dos melhores, que tinham condições para isso, foram trabalhar para outros países europeus, e por isso o meu lamento, porque é um gosto encontrar na agência europeia e noutros países colegas que tiveram aqui um papel importante, mas é uma sensação agridoce. É de lamentar que não possamos contar com eles, não é? Mas, de qualquer forma, dizer que esse lamento foi, digamos assim, compensado largamente, porque aqueles que ficaram não ficaram atrás dos que saíram e assumiram as responsabilidades com muita qualidade e com muita dedicação. E quando se cruza, ou se cruzou nos corredores da Agência Europeia do Medicamento com pessoas que também já aqui estiveram, é a tal sensação agridoce de que falámos há pouco. O talento
que não foi retido. Sim, mas é bom sinal. É sinal de que o país é dinâmico, é aberto e produz bons quadros. E isto não é um problema português, é um problema mundial, em que todos os bons quadros procuram circular de país para país e não vão todos para o mesmo país. Há muitos países que têm vantagens e inconvenientes, embora possam ter melhores remunerações que nós temos, mas os desafios profissionais, vemos que, nas notícias ontem, chega aqui todos os anos muita gente muito qualificada para vir trabalhar e viver em Portugal e, portanto, os tempos são diferentes hoje e hoje vê-se melhor, compreende-se melhor esta dinâmica da circulação dos quadros diferenciados que podem pôr-se ao serviço dos projetos que consideram mais interessantes a cada momento. E esse mais interessante não significa apenas a remuneração, significa qualidade de vida, significa equipa de trabalho, significa... É um mundo cada vez mais global. Aquele em que seguramente. De certa forma, sente que a imagem de Portugal durante a passagem da Troika por cá ficou algo beliscada diante das congêneres europeias ou não? Não, no nosso domínio não, de forma alguma. Pelo contrário, como vê, os estrangeiros continuaram a procurar-nos para certificarem os seus medicamentos e melhorarmos a nossa posição no contexto europeu. Portanto, o nosso prestígio neste domínio até precisamente aumentou. E, por outro lado, nós vivíamos num ambiente de comparabilidade, benchmarking todos os anos com as outras agências europeias e tivemos sempre uma excelente qualidade. Portanto, uma coisa são os ambientes políticos, não é? Outra coisa são as dificuldades sociais que decorrem de medidas económicas e essas foram muito relevantes, mas outra é o trabalho da Agência do Medicamento, que se manteve com muito elevada qualidade e com a respeitabilidade da sociedade. Portanto, essa questão era uma questão interna, que não extravasou fronteiras para esse âmbito. Que marca é que considera ter deixado no Infarmed, nos 2 anos que cá passou? Não faço ideia, não estou preocupado de ter deixado nenhuma marca. Consegui que os profissionais continuassem a trabalhar, relevassem a sua qualidade, fosse apreciada e que a agência mantivesse uma posição europeia de relevo. Marca pessoal, não conto que tenha deixado, porque não fiz nada individualmente. Trabalhei sempre com uma equipa e trabalhei com os que aqui trabalhavam. E recuando ao dia que pisou esta casa pela primeira vez, trazia expectativas? Acabou por ter que não vinha pela questão económica? Vinha com o interesse em conhecer, não é? Porque o meu conhecimento era limitado, não é? A minha expectativa era pessoal de ser ou não ser capaz de manter a qualidade da casa e de levar a dar os passos que se colocariam. E penso que isso que a equipa que eu dirigia o conseguiu e deu alguns passos positivos que foram interessantes vistos a posteriori, porque abriram-se algumas portas, iniciou-se algum percurso e conseguimos resolver algumas das questões que nos foram postas pela tutela, pelo poder político. E a satisfação mais interessante, deste ponto de vista político, não é? Foi que a direção saiu daqui com um louvor do ministro da altura, o Dr. Paulo Macedo. Isso é positivo. Também houve outro lamento seu sobre a aplicação de coimas, que dizia que na altura o Infarmed não tinha poder para aplicar sanções e que claramente isto interferia com a capacidade de ação autoritária. Sim, uma autoridade que não tem forma de... que só tem poder de persuasão, tem poder para se afirmar, no fundo. Muita capacidade que tenha de persuadir, falta-lhe sempre uma componente, porque a sociedade é feita, não é, de recompensa e de repressão,
infelizmente, a pressão que tem que continuar a existir na sociedade. E, de facto, nessa altura, as nossas coimas eram completamente insignificantes face àquilo que o grande poder económico da indústria que tinha. Nós confrontávamos com situações complicadas de atividades legais em cima de atividades menos legais. A exportação de medicamentos para outros países da Europa, que é autorizada quando não faltam os medicamentos nas nossas farmácias, foi um problema constante que tivemos durante esses anos, em que a exportação legal, mas depois faltavam os medicamentos nas farmácias, não é? E eles faltavam porque há dezenas de subterfúgios para que eles não permanecessem nas farmácias, entravam e em vez de irem para o público português, eram dirigidas para um público internacional, dado que o mesmo medicamento era, por vezes, 30%, 40%, 50% mais caro num país do norte da Europa do que era na venda ao público em Portugal. E, portanto, havia quem tivesse algum rendimento nesse retirado de medicamentos das nossas farmácias, não indo para o cidadão e indo para outros mercados. Isto implicava verbas muito elevadas de vantagem económica para quem o fazia, e nós não tínhamos capacidade de pôr. As multas que nós podíamos pôr eram negligenciáveis face à vantagem deste comércio que existia. De onde este é, por exemplo, um dos exemplos em como as nossas coimas eram claramente ineficazes, e quando as coimas são ineficazes, elas são incentivadoras da transgressão, digo eu. Faltava autoridade, a autoridade, não, por assim dizer. Havia uma autoridade moral, que era mais importante, sim, não é? Havia uma autoridade que decorria da palavra, da voz e de apresentar a coima, mas não havia o lado repressivo que eu digo aí das coimas, não é? Portanto, ou seja, o infrator não tinha nenhuma pena. Nenhuma consequência. Portanto, as coimas eram um incentivo à infração, tão negligenciáveis que elas eram, sendo a infração tão tentadora do ponto de vista económico. Já não nos resta muito tempo, no entanto queria perguntar-lhe por momentos, por histórias que sejam marcantes, que tenham sido marcantes da sua passagem aqui pelo Conselho Diretivo do Infarmed. Sinceramente não me recordo de nenhum momento que justifique contar uma história. Aliás, não estou a recordar nenhuma história. A história mais positiva é de facto de ter 10 anos passados ainda ter aqui boas pessoas amigas e de ter de facto sido um trabalho em equipe muito, muito positivo. Essa é a história com um final feliz, não é? que eu posso contar. E precisamos cada vez mais de histórias com final feliz. Guarda a equipa as recordações que... A equipa ainda se encontra regularmente, a equipa diretiva ainda se encontra regularmente para saber como é que vamos indo, não é? 10 anos passados, o que é difícil, mas é positivo. Acho é difícil acontecer, em outros locais não aconteceu assim. E o que é que recordam nesses encontros? Puxar um bocadinho à sua memória. As maldades que fazíamos à nossa colega, não é? Não havia paridade de género e portanto, a nossa colega tinha o lado mau do conjunto. Ela era responsável pela inspeção das farmácias, pela inspeção da indústria e, portanto, ela era a má. E, portanto, nós recordamos de como é que ela queria impor a sua maldade e era difícil. Eu lembro-me de termos fechado dentro de Lisboa, no centro de Lisboa, ela ter mandado fechar 3 vezes uma farmácia
3 vezes o dono da farmácia arrebentou com os selos que tinham fechado, 3 vezes a polícia voltou para fechar a farmácia e a farmácia continuou aberta, ainda hoje está aberta. Mudou de proprietário, felizmente, porque o outro revelou-se, de facto, tínhamos razão, revelou-se um malfeitor condenado pela justiça já posteriormente, bastantes anos depois, mas implicar com ela por causa da sua incapacidade de ser autoritária, e ela gostava de ser autoritária nessas coisas, como é natural, mas uma pequena à parte sobre como é que as boas relações perduram, e hoje ainda brincamos com as aventuras da Mafaldinha, como eu lhe chamava. Foram momentos mesmo muito foram marcantes. Momentos positivos. Foram 2 anos de trabalho muito intenso. E quando o trabalho é intenso em equipa, as recordações, e corre bem, pensamos que correu bem, as recordações são positivas. E precisamos, como disse há pouco, cada vez mais de finais felizes, histórias com final feliz. Muito obrigada por ter partilhado também connosco as suas histórias e essa memória carinhosa que guarda dos tempos em que esteve à frente do Conselho Diretivo do Infarmed. E estivemos então à conversa com o professor Jorge Turgal. Em breve estaremos aqui com mais memórias e mais histórias das que compuseram os 30 anos do Infarmed.